Se ele sair, eu vou botar o seu. Meu telefone desligou sozinho e voltou agora. Se você deixa aqui comigo, se eu precisar, eu vou trocar. Bom dia novamente. Caiu aí, sei lá o que foi que aconteceu. Bom dia, pessoal. Olha, se por acaso isso acontecer de novo, meu telefone tá um pouco doido. Eu vou trocar o telefone, tá bem? Mas vamos tentar mais uma vez. Não sei o que foi que aconteceu. Por temo. Vou deixar aqui o telefone do Marco preparado. Se acontecer alguma coisa, a gente troca o telefone, sem problema. Ellen chegou. Bom dia, flor do dia. Bom dia, meus amores. Nós hoje começamos. Estava falando dessa importância de estarmos aqui, né, no nosso primeiro dia de devocional. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui. E antes da gente iniciar, eu quero explicar o que é um devocional, né? Devocional é um tempo que a gente tira para falar com Deus, para ativar a nossa fé, para encontrar a nossa espiritualidade, para dar um espaço para reflexão. Então, o devocional é devotar algo, né? Então, tirar um tempo, eu vou tirar esse tempo e vou entregar a Deus, eu vou entregar a pessoa que me criou, a energia que me criou. Não importa se você acredita num Deus barbudo, num Deus energia. A gente não vai aqui entrar muito no âmbito da religião, né? Então, somos um grupo espiritualista e aqui nós vamos falar de espiritualidade. Óbvio que cada uma aqui tem uma certa linha, né? Tem pessoas que são católicas, outras pessoas são evangélicas, outras pessoas são bandistas, outras pessoas são espíritas, outras pessoas seguem o budismo. Não importa o que você segue, a gente aqui não tem essa intenção de doutrinar ninguém, nada disso. Obviamente, eu sou uma pessoa muito ligada, né, com o cristianismo, com tudo que vem do Cristo. Então, para mim, isso é essa é a minha linha, né, de estar com Deus, né? Então, a minha linguagem é cristã, eu tenho todo esse estudo e conhecimento ligado à área cristã por conta dos anos em que eu estive muito tempo numa igreja evangélica, né? Fui católica de berço, sempre minha avó muito ativa, então assim, toda a minha ligação está muito mais ligada com as religiões ocidentais cristãs, né? Não significa que a gente aqui vai fazer nenhum tipo de acepção de pessoas, porque o próprio Cristo nunca fez isso. A verdadeira religião consiste em estarmos bem todos juntos, né? Bom dia, Glaucia e Shirloca, bem-vindas, né? Então, a gente vai estar aqui juntos, né, no nosso clube 659, que é para a gente não esquecer que é às 7 da manhã, né? Ficou um nomezinho interessante, para a gente estar aqui fazendo esse devocional. Já quanto tempo vai durar? Não sei, mas vai durar bastante. Nós vamos aí nas próximas semanas ter convidadas. Nós temos uma mentoria agora para líderes, para terapeutas líderes, uma mentoria bem específica, tá? Que depois eu vou explicar num outro momento, não é o momento agora. E as nossas alunas também dividirão esse espaço comigo, tá bom? Bom dia, Fafá! Essas alunas estarão aqui comigo em dias da semana, convidadas para a gente estar fazendo esse devocional juntas. E essa semana inteira eu vou fazer sozinha e nós vamos engatar. Então, pronto. Bom dia, meus amores. Antes da gente começar, acho que eu já expliquei bem o que é o devocional. Acho que não sei se foi aqui ou se foi no pedaço que caiu, mas eu vou explicar de novo. O devocional, então, é um tempo que eu tiro para dedicar,
né, a algo. Então, vem da palavra devoção, aonde eu entrego algo meu como um incenso suave, como um cheiro, né? Então, quando você ora, isso cheira bem, isso sobe uma fragrância que chega até o coração de Deus. É uma analogia, obviamente, né, gente? Porque Deus está em todas as coisas. Mas quando nós nos colocamos em oração, em meditação, quando nós paramos para refletir sobre a nossa própria vida, quando nós lemos as Escrituras ou qualquer livro de sabedoria, né, que tragam palavras de sabedoria, nós podemos fazer um processo de reflexão. E nesse processo de reflexão, nós podemos refletir a imagem de Deus em nós, nós podemos observar os nossos pensamentos. Antes da gente começar a palavra que eu trouxe, o versículo que eu trouxe para a gente falar e demonstrar e refletir sobre, eu trouxe, claro, sempre a música, né? Nós não colocamos música, mas eu vou trazer para vocês a letra de Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Muita gente acha essa música triste. Eu não acho. Eu acho ela simplesmente realista. A gente, quando vai falar com Deus, a gente tem alguns motivos para falar com Deus. Um dos motivos que a gente sempre vai falar com Deus é quando a gente está triste, quando a gente está com alguma falta, quando a gente está ansioso, quando a gente está com um problema, né? Normalmente a gente lembra de falar com Deus quando a gente está em dor, né? Óbvio que Ele está disponível para a gente. Deus não é entrão, Ele está, Ele é tudo, Ele está em mim, Ele está em você, mas Ele precisa sentir o seu movimento em direção a Ele. Ele precisa sentir esse movimento. E se eu for falar com Deus magoado, revoltado, triste, muitas vezes a gente vai falar com Deus magoado com o próprio Deus, né? Tipo, como é que você permite uma coisa dessa? A gente esquece da lei de causa e efeito, a gente esquece de uma série de coisas, né? E tá tudo bem, é a nossa emoção. E é por isso que nós precisamos devotar um tempo a essa questão espiritual. Porque toda vez que eu olho para o Deus que habita dentro de mim e para o Deus que me criou, eu consigo entrar num equilíbrio. Eu consigo entender que tudo é e que todas as coisas colaboram, né? Ainda as piores coisas que eu possa ter passado, colaboram para o meu aprendizado e para o meu crescimento. Então eu trouxe essa letra para a gente conversar um pouquinho nessa nossa estreia. Porque estamos falando de devocional e estamos falando de falar com Deus. Então essa música diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz e tenho que calar a voz. Então o que está dizendo isso aí? Está falando, se você quer falar com Deus, você precisa desligar a sua mente. Você precisa se dar um tempo. Você precisa acalmar os pensamentos. Você precisa calar os tagarelas que moram dentro de você. Você precisa abrir espaço para receber essa frequência tão sutil de volta, para receber um aconchego ou um conselho, ou um acalanto, ou um consolo dessa energia que habita dentro de você, que habita fora de você e que habita em todas as coisas. Então diz, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz e tenho que calar a voz. Parar com essas vozes. E depois diz, tenho que encontrar a paz. Eu preciso encontrar um lugar de paz dentro de mim para poder ouvir aquilo que Deus tem para dizer comigo, para mim e comigo, né? Então eu preciso encontrar uma paz, ainda que esteja um vendaval, ainda que esteja um caos a sua vida. É nesse pequeno lugar de paz, né? Lá no retiro, eu cantei um trecho, ficou meio um mantra nosso, né? Que diz, existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. É nesse lugar, no centro da tua vontade. A gente experimentou ali coletivamente essa sensação
de caramba, eu quero descansar aqui, eu quero encontrar essa paz, eu quero descansar no centro da vontade de Deus. Para isso eu preciso calar a voz, eu preciso apagar a luz, eu preciso ficar a sós. Não é ficar a sós no sentido de me isolar, mas estar em mim, estar dentro de mim. Permitir que esse mergulho interno abra espaço. Gente, eu tô toda arrepiada lembrando a energia que a gente gerou ali naquele retiro, nesses momentos, né, que a gente cantava essa canção. E depois diz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. O que isso quer dizer? Eu preciso tirar de mim a capa da profissão. Eu sou, né? O que eu sou? Eu sou muito importante, né? Eu sou terapeuta, eu sou médica, eu sou contabilista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou padre, eu sou pastor, eu sou mãe de santo, eu sou lá o que eu sou, né? Então aqui o Gilberto Gil está falando assim, e é perfeito. Eu tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Eu preciso me abrir nesse devocional. Tirar todas as expectativas. Tirar de mim todos os títulos. Tirar de mim tudo aquilo que me faz me sentir uma pessoa orgulhosa, né? Tudo que eu entendo como minha identidade. Quem sou eu? Eu sou uma terapeuta, eu sou uma professora. Não, o que você é? Você é filho de Deus. Você é criatura. Você é criatura que foi gerada e criada por um Criador, né? Então, a Soninha está falando doce lembrança do retiro, é verdade. Arrepia, né, gente? E a Bela falou os títulos, exatamente. A gente precisa abrir mão dos títulos, abrir mão. E aí fala, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Quando você entra no mover de Deus, quando esse mover pega você no seu coração, quando você se entrega para esse mover de Deus, você esquece a hora, você perde a conta e diz, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. O seu Criador, aquele que te fez, ele conhece as suas entranhas. Você não precisa ofertar nada. Existe algo que as pessoas fazem muito, eu nunca vi muito sentido, não é uma crítica, né? Então, se Deus me der tal coisa, eu vou subir as escadas de joelho, não sei quantas escadas. Se não sei o que lá, eu vou fazer tal coisa para Deus. Deus não quer nada de você. A única coisa que Deus quer de você é que você seja Deus na terra. Que você seja um representante do amor de Deus. Que o seu andar, o seu falar, o seu agir seja reflexo de Deus na terra. Que você não precise abrir a boca para falar de absolutamente nada sobre Deus, mas que as pessoas vejam Deus no seu andar, no seu falar, né? Então, aí sim a gente está entregando algo que agrada o coração de Deus. Isso sim é uma entrega. Então, você não precisa ter nada, fazer nada, dar nada, prometer nada para Deus, para que Ele te abençoe. Você precisa descansar. E depois ele fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Como assim, Gel? Tenho que aceitar a dor? Tem. Algo que a gente tem tratado muito, né, nos nossos cursos, e a gente tem ensinado muito aqui, é que um dos grandes problemas de saúde mental, né, abordados na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise, está ligado à dificuldade do ser humano de aceitar a dor, de aceitar a vida como ela é, de aceitar as perdas, de aceitar que as coisas não são como ela deseja, né? Então, parece masoquismo, mas não é. Não é gostar da dor, é aceitar a dor, entende a diferença? Vocês estão sacando o que eu estou dizendo? Vocês entenderam aí? Coloca uns corações aí para mim, para eu ver que vocês estão sacando o que eu estou falando.
Então, aceitar a dor não é amar a dor. Aceitar a dor não é desejar a dor. Aceitar a dor não é cultivar a dor. Aceitar a dor não é se vitimizar na dor. Aceitar a dor não é ter dor de estimação. Aceitar a dor é aceitar a vida como ela é, né? E aí diz: tenho que comer o pão que o diabo amassou. Essa parte é pesada, porque fala da nossa humanidade, que quer sempre se colocar num lugar muito especial. Então fala: eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, aceitando essa realidade. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos. Olha aqui que interessante, tá? Presta atenção nisso. Isso não é para você ser uma pessoa humilhada, tá dizendo assim: tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Olha que interessante. Nem tudo que você sonha é aquilo que foi sonhado para você pelo divino. Nem tudo. Eu vou dar um exemplo muito lindo para vocês, assim, que é muito a minha vida, né? Eu, quando resolvi falei que eu não queria mais trabalhar na área de TI, nem de RH, nem queria mais trabalhar no corporativo, eu tinha certeza que eu ia deslanchar minha carreira de cantora. Que eu ia gravar disco, que eu ia rodar a Europa tocando, que eu ia fazer um monte de coisa. Esse era o meu palácio, o meu castelo suntuoso. E aí eu marquei para gravar o disco. Foi no ano da pandemia, 2020, né? Foi 2020 que começou a pandemia. Eu tinha passagem marcada para 24 de março para ir para o Brasil para gravar o disco com o Tuca. As fronteiras fecharam dia 14 ou 12 de março. Eu fiquei presa aqui. E nesse ficar presa, tudo, nesses 2 anos, deu o boom na terapia. Né? E eu entendi que não eram os meus sonhos, nem os meus desejos. Eu não sei, muitas vezes, quais são os planos e os sonhos de Deus para a minha própria vida. Mas eu preciso aceitar essa dor. Eu preciso comer esse pão que o diabo amassou, porque eu fiquei muito frustrada. Eu falei: caramba, eu queria ser cantora, será que eu não vou conseguir ser só cantora? Eu queria ser uma cantora profissional, conhecida e tal. E eu fiz bastante coisas legais, Deus me deu várias oportunidades de cantar em casas boas aqui, né? De fazer programas, de fazer muita coisa. Mas não eram os planos nem sonhos, esses eram os meus palácios, esses eram os meus castelos. E aí, de repente, esses 2 anos foram uma virada na minha vida como profissional. E hoje a gente está aqui no Terapia em Ação. E hoje eu sinto que a música é o meu acompanhamento, né? Não é menos nem mais importante, mas a minha missão, aquilo que eu nasci para fazer, é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. É terapia, né? Então, qual é a área da sua vida? Onde é que você resiste? Quanto mais a gente resiste àquilo que Deus tem pra gente, né? Mais a gente sofre. Então, por isso que ele fala: eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho e tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E ele está falando aqui também das sombras, né? Que a gente vem falando muito. Muitas vezes, quando nós vamos para Cristo, vamos para uma religião, vamos ao encontro com Deus, a gente acha que a gente que a gente está perfeito, que a gente não pode olhar para os nossos erros, que a gente não pode errar mais, que a gente não pode escorregar mais, né? A gente não aceita que dentro de nós tem inveja, ódio, tristeza, mágoa,
que a gente muitas vezes tem maus pensamentos, que nós somos muitas vezes interesseiros e egoístas, né? Então, é disso que a letra está falando. Oh, meu Deus, o seu coração canta, já, você transborda amor, oh, meu Pai. Mas é porque eu sinto mesmo. Eu sinto. Mas essa coisa interessante da gente olhar para esse mal medonho, né? E alegrar o nosso coração. Tá falando dessa integração, dessa sombra, né? Da nossa psique. A gente poder olhar para esse lado nosso que não é tão bom, não tão bonitinho, não tão agradável, não tão sociável. E mesmo assim, a gente alegrar o nosso coração. Dizendo assim, caramba, eu tô no meu caminho e eu vou falar com Deus, eu vou trabalhar a minha espiritualidade, eu vou trabalhar a minha psique, eu vou trabalhar o meu lugar em mim, né? E eu vou evoluir, eu vou aceitar esse lugar de sombra que tem dentro de mim. E aí agora tem aquela parte boa que eu gosto muito, porque não sei se vocês percebem, essa letra, ela fala, primeiro, né, quando a gente fala, tem que folgar os nós dos sapatos, dos desejos do receio, esquecer a data, tem que ter a alma e o corpo nus. Ele fala da entrega. Eu tenho que me entregar. Abrir as comportas para receber, para dar, para trocar com essa devoção, com esse Deus, né? Depois ele fala, eu tenho que aceitar a minha caca, eu tenho que aceitar a minha tristeza, eu tenho que aceitar a minha sombra, que eu sou medonho, que eu sou miserável, que eu sou carente, que eu sou cheio de dor. E ainda assim eu tenho que alegrar meu coração. E aí depois ele fala, que é lindo esse final. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Olha, a jornada do herói. Presta atenção. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Como é que eu subo aos céus sem corda para segurar? Elevando a minha frequência, trabalhando espiritualmente, me conectando não só com a minha mente, com a minha cura, né? Mas eu subo aos céus sem corda para segurar, elevando esse padrão frequencial, trabalhando dentro de mim todas essas idiosincrasias, todas essas dificuldades. E aí ele fala, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar, tenho que dizer a Deus, dar as costas e caminhar, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Então, foi o que a gente falou aqui no começo. Caminhar com Deus é uma grande aventura, porque por mais que você planeje, por mais que você sonhe, por mais que você deseje, por mais que você invente 1000 loucuras, existe um caminho que você não sabe onde vai dar. Tem muito a ver com as micrometas que eu tenho falado com vocês. Sentiu que tem verdade naquilo? Põe uma meta pequena, anda mais um pouco. Porque se você tentar imaginar algo muito lá no final, às vezes você vai levar a sua vida numa direção errada. Por isso que temos que estar com Deus todos os dias, para que esse direcionamento seja diário, para que Ele fale conosco um pouquinho a cada dia, para que a gente se sintonize com essa frequência, a gente suba aos céus sem cordas para segurar, né? Todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, a gente, principalmente nos momentos de aflição, é o momento que realmente a gente precisa abrir esse canal, que a gente precisa abrir esse coração, né? Abrir esse coração para poder subir aos céus, entregar, ter coragem de liberar, né? Ter coragem de fluir e dizer, tá bom, Deus, eu confio em Ti. Eu sei que existe um lugar no centro da Sua vontade feito só para mim e é nesse lugar que eu quero estar. Eu confio em Teu amor que não mudará. O amor de Deus não muda. O amor de Deus por nós não muda. Ele está sempre ali. A nossa disposição de aceitar esse amor é que muda. É a nossa disposição de aceitar é que muda. E aí eu hoje quero fazer esse convite para você. Um convite para você se tornar amigo de Deus. Como assim?
Imagina Deus como seu amigo, né? Imagina esse Deus que te criou, que está dentro de você e que é você, né? Você é Deus, Deus é você e Ele é tudo e todos, e por isso que não existe separação entre nós, porque se Deus está em mim e Deus está em você e Deus está em todas as coisas, nós somos um só corpo, né? Somos um corpo, fazemos parte do mesmo corpo, somos órgãos, células, somos parte desse corpo, né? Por isso a gente volta também naquele versículo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. É só assim você honra a Deus, porque nós somos um corpo, nós fazemos parte de um mesmo sistema, e é por isso que não há separação. Então, nessa analogia, eu queria que você agora, se quiser, feche os olhos e eu vou ler para vocês aqui, né, um versículo de Romanos. Romanos 5, 10. E diz assim: assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, né? Então, quando a gente fala de Jesus ter vindo à Terra, né, para ensinar-nos algo como um irmão mais velho, né, ensinarmos um lifestyle. Jesus ensinou para a gente um lifestyle, um estilo de vida. E quando ele morre, né, para que a gente possa ser livre, e a gente vai falar mais disso depois, num outro momento. Aí esse versículo faz sentido por isso, porque ele diz assim: assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, então, através desse sacrifício de Jesus, nós passamos a ter conexão direta com o divino. Como se tivesse rasgado o véu. Eu já expliquei isso em algumas aulas, né? Então, na época de Jesus, antes de Jesus nascer, enfim, inclusive durante todo aquele período histórico, como que era a questão dos judeus, né? Como que o povo judeu era o povo que tinha apenas um único Deus, era um único povo. O resto dos povos eram politeístas, adoravam diversos deuses. E ali havia um local para se adorar a Deus, onde se sentia a presença de Deus, muito mais do que adorar a Deus, sabe, gente? Era um lugar chamado Santos dos Santos. E lá dentro dos Santos dos Santos era o templo, né? Lá dentro só podiam entrar os sacerdotes, porque se as pessoas entrassem ali, elas seriam fulminadas por conta da glória de Deus que habitava ali dentro. Era muito difícil para as pessoas acessarem essa glória de Deus, por conta do seu estilo de vida, da multidão de pecados, do ódio, da ira, da energia, da frequência que havia, né? Então, apenas os sacerdotes podiam entrar nos Santos dos Santos. Então, o povo que entrava ali, ele precisava ficar sempre de um lado de fora, e os sacrifícios eram feitos, né? Eles imolavam os cordeiros, jogavam aquele sangue, o sangue que é vida, né? Então, por que o sangue? Por que o sacrifício animal? Tem religiões que até hoje utilizam isso, né? Eu não pratico e não... Por que não faz sentido para mim? Porque o grande cordeiro já veio e derramou o seu sangue. O grande sacrifício de vida já foi feito, não precisa que a gente se sacrifique nenhum animal, nem que a gente sacrifique a nossa própria vida. Porque o cordeiro já foi imolado, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, né? Então esse sangue já foi derramado, esse sangue que está ali cheio de oxigênio de vida, foi derramado por todos nós, né? Então, por isso que fala aqui, né? E depois disso, né? Depois que Jesus morre na cruz, o véu foi rasgado. O que significa isso? Todos nós podemos acessar a glória de Deus, todos nós podemos entrar nos Santos dos Santos. Ninguém mais precisa fazer nenhum sacrifício, nem um sacrifício físico, né? Nem um sacrifício de nenhum tipo. Isso é que é interessante. Por quê? Porque Jesus veio e levou sobre si e trouxe um lifestyle para ser seguido, né? Então, a vida de Jesus, a forma como ele lidava com as coisas, com as pessoas, claro que é muito difícil para a gente. Somos, né, carne e osso aqui. Mas esse lifestyle é para a gente tentar seguir, né? Ser como ele foi.
ser como o nosso irmão mais velho. Então, por isso que diz, então, assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte do seu filho, né? Então tivemos acesso direto a esse Deus com tudo isso que eu expliquei, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição da vida eterna por meio da sua vida. E o que quer dizer isso? Sendo ainda seus inimigos. Por que fala sendo ainda seus inimigos? Sendo ainda seus inimigos porque muitas vezes nós agimos como inimigos de Deus, não Ele como nosso inimigo. Como assim? Nós blasfemamos, nós sentimos raiva de Deus, nós nos separamos de Deus, nós alimentamos o mal dentro de nós alimentamos a inveja, a raiva, tudo. Nós não sabemos usar essas energias ao nosso favor. Jesus, no lifestyle dele, ele nos ensinou a lidar com todas essas coisas. Eu vou dar um simples exemplo, né? Jesus, quando estava no Getsemane para ser... ele sabia que seria crucificado em breve. Ele foi lá e falou: Pai, afasta de mim, se for possível, né? Esse cálice. Eu não quero viver isso, mas se for da tua vontade, eu vou. O que ele estava ali dizendo? Ele falou assim, ele estava sentindo o quê, gente? Qual era a emoção que Jesus estava sentindo ali? Quando ele estava no Getsemane, que ele suou sangue. Né? De quê? Qual era a emoção que Jesus estava sentindo? Bora participar. Quero ver vocês falando aqui comigo. Qual era a emoção que Jesus estava sentindo no Getsemane, quando ele foi orar a Deus, porque ele sabia que em poucas horas ele ia ser pego para passar pela Via Crucis? Qual que era a emoção? Medo. Exatamente, Glaucia. Ele estava em pânico. Ele estava... Imagina você ter medo, você sendo Deus, né? Ele tentou plena consciência de ser representante de Deus na Terra, né? Ninguém aqui tem dúvida da grandiosidade desse Espírito chamado Jesus Cristo, não importa a religião que você tenha. Para mim, ele é o próprio Deus, né? Assim como nós também somos. Mas ele é o que era, o que é e o que há de vir, né? Imagina que ele suou sangue, isso mesmo, galera, medo. Ele sentiu um medo terrível, né? E esse medo separa a gente de Deus. Esse medo faz com que a gente não queira aceitar as nossas passagens difíceis. Ele poderia ter dito não quero, né? Quando ele esteve lá no deserto, nos 40 dias sendo tentado pela própria mente, pelo Satanás, né? Que ali dizendo, olha, você pode ser o homem mais poderoso da terra, você tem sabedoria para ser o homem mais rico, ter todas as riquezas, você não precisa passar por esse sacrifício. Quando ele ficou os 40 dias no deserto, ele foi tentado para ver se ele ia ficar firme na missão. A história de Jesus é uma amostra de uma jornada espiritual que todos nós vamos fazer. Que todos nós vamos fazer. Saber o que ia acontecer não é fácil. Exatamente. Não é fácil. Né? Ele sendo Deus e sabendo tudo que ele ia passar. Ele sabia tudo que ele ia viver. É diferente. Você fala assim, eu vou quebrar o pé logo ali, tenho que passar por ali porque eu tenho que quebrar o pé. Não, você não vai querer passar, né? Então ele foi lá negociar e depois ele falou, não, tudo bem, que seja feita a sua vontade. É essa coisa de você saber que aquilo tem um propósito e deixar. Então, quando fala assim, ainda que nós ainda sendo inimigos de Deus, em que sentido? Esse ser inimigo de Deus é muitas vezes não aceitar as coisas como elas são, não saber lidar com as nossas emoções. Jesus teve que ter ali uma baita de uma inteligência emocional, né? Estava com muito medo a ponto de estourar os próprios vasos da epiderme e suar sangue de tanto medo, mas ele se manteve firme,
sabendo que havia um propósito. Eu não estou falando aqui para a gente eu não estou endeusando aqui sacrifícios nem dores, eu só estou dizendo que o sofrimento é inerente, nascer dói, gente, viver dói, mudar dói, emagrecer dói, mudar de vida dói, se curar dói, né? Parir, crescer, tem dor do crescimento. As crianças têm dores quando estão crescendo, o pé dói, né? A perna dói, o fêmur dói. Crescer dói, se modificar dói, se transformar dói, ser uma pessoa melhor dói e ficar parado também dói. Só que não faz você crescer. Então, aceita que dói menos. O sofrimento é inerente do crescimento humano, né? E agora, o que eu vou fazer com esse crescimento é o que vai fazer a diferença. Eu vou ser amiga de Deus nesse processo ou vou ser inimiga de Deus nesse processo? Eu vou usar as minhas emoções ao meu favor, por exemplo, toda a raiva que eu sinto, eu vou usar ao meu favor para mudar aquilo que me deixa com raiva, ou eu vou sair por aí chutando a cara de todo mundo e xingando todo mundo e sendo uma pessoa destrutiva? Eu escolho ser amiga de Deus ou escolho ser inimiga de Deus? Qual é a minha posição? Né? Por onde eu vou levar? Como eu vou levar a minha vida? Né? Então, tem algo muito legal que eu anotei aqui, né? Eu não vou pegar os versículos agora, mas eu vou falar com vocês, que é muito interessante. No nosso relacionamento com Deus, nós vivemos diversos aspectos, né? Deus é o nosso autor e criador, ele autoralmente desenhou você, né? Pessoalmente, como a gente já falou num outro momento. Não existe uma digital igual, somos todos diferentes, apesar de semelhantes, né? Cada um tem o seu tchananã, Deus criou cada um com um aspecto, né? Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é o Juiz, Ele é o Redentor, o Pai, o Salvador e muito mais, né? Então, mas a coisa mais bonita é que Ele, apesar de ser o Todo-Poderoso e o Grande Chefão, Ele quer ser nosso amigo, né? Então, a gente tem várias passagens na Bíblia onde a gente vê Deus querendo se relacionar com o ser humano. Então, Deus no Éden, ele desfrutava de uma amizade íntima com Adão e Eva, né? Não tinha ritual, não tinha cerimônia, não tinha missa, não tinha nada. Era um encontro perfeito, total, todos os dias, uma integração, uma intimidade, né? Então, não havia medos, nem culpas, nem raivas, que são as emoções que nos tornam inimigos de Deus, que nos levam a fazer coisas que nos afastam de Deus, né? Então, fomos feitos para viver e continuar continuamente na presença de Deus. E nos separamos. Moisés, Abraão foram amigos de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de tantas besteiras que fez, né? Enoque e Noé eram amigos de Deus, porque ouviam a voz do Espírito. Porque ouviam, né? Então, e aí fala aqui, né? Como eu já tinha dito, eu anotei. Mas nós vivemos, eram pessoas que não tinham medo de Deus, que não tinham raiva de Deus. Por quê? Porque não existe amizade, né? Não existe proximidade com esses sentimentos. Então, quando Jesus veio, ele veio para que todos nós tivéssemos então acesso a esse amor, a essa possibilidade de estarmos na presente e na presença desse Deus tão amoroso. E Jesus disse, eu achei, é tão lindo, gente, olha que coisa linda. Jesus disse, já não os chamo servos, porque servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu me tornei conhecido a vocês. Então, Jesus se coloca como nosso amigo, né?
é muito bonito a gente perceber, né, essa proximidade que Jesus queria ter com a gente, que ele queria ensinar que a gente tivesse, né? Ele diz assim que Deus me quer como amigo íntimo, e é difícil entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você, em Êxodo 34:14, tá? Então, outro versículo que eu vou trazer para vocês, Atos 17, 26, 27. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus são privilégios nossos. Sermos conhecidos e amados de Deus é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. Jeremias 9, 24. Jeremias era um profeta, então ele falava coisas que ele recebia, intuía da palavra de Deus para o povo, né? Então, é muito difícil imaginar, né, uma amizade íntima entre você e um Deus perfeito. Eu sei que é, eu também sinto essa dificuldade. Quando eu olho para toda a minha imperfeição e sei que Deus é bom e é perfeito em todas as coisas, é muito difícil pra gente falar assim, cara, não, Deus não quer ser meu amigo, eu não sou legal. Como assim, né? Esse Deus perfeito, invisível, onipotente, e eu um ser humano limitada, né? Sou limitada, carente, cheia de dor. É mais fácil compreender um relacionamento entre mestre e servo, né? Senhor e servo, não amigo. E existe esse aspecto em que ele é o Senhor, em que ele diz para você o que você precisa fazer. Mas mais do que esse aspecto, ele quer se mostrar para você como um amigo. Ele quer se mostrar para você como pai. Abba pai, paizinho, né? O pai que cuida de você. E nesse momento, eu venho te convidar a esse diálogo constante, né? Eu venho te convidar a não esquecer de falar com ele todos os dias, né? Aqui diz, ó, né, em 1 Tessalonicenses diz, orem o tempo todo, né? E como é possível orarmos o tempo todo, né? Nós podemos orar o tempo todo com orações sussurradas ao longo do dia, falando com ele, falando no nosso pensamento, agradecendo, sendo gratos, né? Dizendo, tu estás comigo, eu sei que tu estás aqui, obrigada, né? Eu dependo de ti, dependo, Pai, dependo da sua bondade, né? Eu quero te conhecer, eu pertenço a Deus, eu pertenço a ti, me ajuda a confiar em ti. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora. Fechem os olhos. Fechem os olhos agora. Vou colocar uma música aqui pra gente. Bem, só um minutinho. Vamos colocar uma musiquinha. Vão respirando, fechando os olhos. Respirem. Vamos respirando, acalmando o nosso coração. Descansando. Desculpa, não é essa.
Vamos descansar. E eu quero que vocês repitam comigo. Tu estás comigo. Eu sou amada. Eu sou preciosa. Eu confio em Ti. Confio no Teu amor, Senhor. Eu pertenço a Ti. Ajuda-me a confiar. Eu sei que o Teu amor não me abandona. Eu sei que eu sou filha amada, em quem Você tem prazer. E nesse momento nós iniciamos uma oração agradecendo a Deus, agradecendo esse momento, agradecendo a nossa própria vida. Agradecendo, podemos estar aqui hoje. Obrigada, Senhor. Coloque a mão no seu coração, sinta essa presença. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar, nessa amizade. Eu desejo estar, Senhor, é neste lugar que eu quero habitar, Senhor, é neste lugar que eu posso descansar. Esse é um lugar de descanso. No centro da Tua vontade, sei que muitos vão dizer Quando as pessoas verem você falando, há outro lugar melhor. Sei que muitos falando com Deus, vão pensar que eu enlouqueci. Mas não há lugar de honra maior que o Teu altar. Tomo minha cruz e sigo a Ti, Jesus. Pois existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. queria agora que você começasse a imaginar Existe um como seria se você pudesse estar na vontade, no centro da vontade de Deus para a sua vida. Que tipo de liberdade você pode experimentar nesse lugar? que eu desejo estar, Senhor. Como é descansar, ser amigo de Deus, entregar o seu coração e ser feliz? Eu quero habitar Como será, como é habitar nesse lugar de paz, no centro da vontade de Deus? que eu posso descansar. Descansar, É neste lugar, no centro da Tua vontade. Eu sei que muitos vão te as pessoas não vão entender quando te verem mais conectada, outro lugar. mais espiritualizada, com a sua frequência mais alta, vibrando em outro lugar, com fé, com confiança, sendo amiga de Deus.
sendo filha de Deus, se sentindo merecedora desse contato, desse amor, porque não há lugar melhor e nenhum lugar de honra maior do que o altar do Senhor, o altar do nosso Pai, o altar desse Deus que somos nós, que habita em nós. E tomar a nossa cruz é simplesmente aceitar a nossa vida como ela é. Não é procurar uma vida de infelicidade, mas buscar aceitar as coisas como elas são. Encontrar esse centro da vontade de Deus, sentir essa paz, aconchegar o coração. Que lugar é esse que te torna mais amiga e mais próxima de Deus? Nesse lugar eu quero habitar todos os dias. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Não tem lugar melhor de descanso do que a presença de Deus. O Senhor é o nosso bálsamo. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo em todos e você faz parte disso. Torne-se um amigo de Deus. Aproxime-se dele. Seja sincero com Deus. Deus não espera que você seja perfeita, mas insiste que você seja absolutamente sincera. Seja sincera com Deus. Coloque o seu coração na presença de Deus. Diga, eu sei que eu tenho esse problema, eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas eu creio que eu posso melhorar. Porque Deus habita em mim, eu sou Deus e eu estou contigo. Deus, fala comigo, cuida de mim, me ensina a confiar, me ensina a falar contigo todos os dias. Me ensina a te sentir. Tem gente que fala assim, Gel, eu não consigo nem sentir a presença de Deus. Então pede para Ele, seja sincero e diga, eu não consigo te sentir, eu não consigo te amar, eu não consigo te ver, eu não consigo sentir a espiritualidade, eu não consigo falar, eu não consigo nada. Eu estou revoltada, eu não consigo, seja sincera com Ele. Diga tudo o que você sente. Ele não espera de você perfeição, Ele só espera de você sinceridade. Ele não espera que você seja uma pessoa que não falha, que não erra. Ele não espera de você só os seus melhores sentimentos. Ele não está te pedindo nada. A única coisa que Ele te pede é, seja sincero comigo. Diga para mim tudo o que você está sentindo. E uma das maiores barreiras que a gente tem para acessar Deus é a amargura. Né? Então, quanto mais amargo eu estou, a amargura, a mágoa vem desse processo de não aceito. Eu não aceito a vida como ela é. E isso é o que te separa de Deus. É isso que te separa de Deus. Né? Para terminar, eu quero trazer para você um versículo de João 15:9 que diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Isso são falas de Jesus. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus está falando disso, Ele está falando de comportamento, modelo, relacionamento. Né? Foi através de Jesus que tudo se realizou. Através de Jesus, através desse irmão mais velho, eu consigo ser amiga de Deus. Eu consigo acessar Deus. Ele foi lá, lembra que eu disse que no Getsemane ele foi lá e disse: Pai, tá barra, eu tô com medo, eu não tô a fim de encarar essa cruz, se for possível. Ele foi sincero com Deus. Ele não mentiu para Deus de que ele não estava com medo, que ele não estava assustado, que ele não estava com raiva, que ele não estava triste, sei lá o que ele estava naquele lugar, né? Que ele sabia que ia ser crucificado.
Está na hora da gente rasgar o nosso coração. E essa é a proposta do nosso devocional. A proposta desse devocional é que a gente tenha experiências. Hoje eu falei um pouco mais, a gente não gerou tanta experiência hoje, porque eu queria que vocês entendessem o que nós vamos fazer aqui todos os dias, às 6h59 da manhã. Nós vamos buscar aqui ter experiências com Deus. Nós estamos aqui para buscar a Deus, para buscar essa divindade dentro de nós, para termos esse contato com esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo, para termos contato com esse Pai, com esse Senhor, com esse Juiz, com esse ser amoroso, com todas as suas facetas. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, muito, 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 e queria ouvir um pouco vocês, como é que foi essa experiência, se vocês já sabiam que era um devocional, se vocês não sabiam, se vocês gostaram, se vocês puderem falar aí comigo um pouquinho, eu agradeço. Lembrando que a gente vai estar aqui amanhã, estaremos aqui às 6h59 do Brasil. Eu amanhã peço que vocês tragam um copo com água, né? E se vocês puderem trazer uma toalhinha branca, né? Um lencinho, alguma coisa para colocar em cima do copinho d'água, tá bem? Amanhã nós vamos usar a água aqui também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acalentado o coração de vocês. Nós vamos nos instruir e meditar. Instruir e meditar. Instruir e meditar. Hoje eu falei um pouquinho mais, né? Para que a gente possa entender o que de fato é. Ai, o pessoal falou demais, lindo. A Regina falou emocionante, sem palavras, tanto que eu chorei. Que bom, meninas, que tocou o coração de vocês. Que bom isso, gostei, estava buscando um estudo assim. Que bom, Roquelle, que bom, fico muito feliz. Ai, a Lourdinha foi muito esclarecedor, gratidão. A Regininha, gratidão por existir em nossas vidas. Eu que sou grata por essa oportunidade, sabe, gente? A gente precisa entender que nós edificamos uns aos outros em amor, né? Eu tô muito emocionada de estar aqui, tô apertando o olho, não é pra lágrima cair não, é porque ardeu. Eu tô muito emocionada porque quando eu tô aqui falando pra vocês, eu tô ativando coisas em mim. Quando eu ativo em vocês, eu ativo em mim. Quando eu ativo a fé de vocês, quando eu trago essa palavra, eu me lembro de tudo que eu tenho dentro de mim, né? E que eu preciso ativar cada vez mais, com grande poder, com grande alegria, né? E aqui nós estamos nos curando uns aos outros em amor, né? Muito, que lindo. Eu estava muito insegura, mas estou mais forte. Ai, Glaucio está com Covid. Oh, meu amor, vai passar por essa, tá bom? Deus te abençoe muito. Recebe nossas energias aí de paz e de amor. Vai passar. Estamos com você. Te amo muito. Obrigada, foi lindo como sempre, maravilhoso participando desse grupo. Ouvir você maravilhoso. Ai, Gel, que bom. Fico feliz. Glauce, muito lindo. Melhoras, Glauce. Acho que foi chamado, pois tinha que estar às 7 no trabalho, mas tinha que estar aqui. Isso mesmo, Miriam, tamo junto. Eu amo vocês. Não esqueçam, sabe, de todos os dias falarem com Deus, falarem para Ele todas as suas dificuldades. Dizer, Pai, eu não tô conseguindo nem te sentir hoje, mas eu preciso de você. Eu preciso. Eu não estou conseguindo ouvir, eu não consigo nem falar. Eu estou desanimada, estou triste, mas eu preciso tentar te encontrar em algum lugar em mim, né? Eu abro esse parêntese de um tempo de intimidade. Esse devocional que a gente está fazendo é um momento
da gente abrir portas de intimidade com o nosso Deus. Ele é meu descanso e com ele choro e me alegro. Isso mesmo, Simone. A Bela colocou pisciana charmosa, seu brilho assim, seu sorriso. Acho que é sorriso que tem um bichinho assim. Glauce, tudo vai ficar bem. Tudo é processo, né? Estamos passando por tudo que precisa ser, por tudo que precisamos passar, mas a sua alegria, a sua força está em Deus, está no divino. E a partir de hoje, gente, vamos abrir essa temporada de intimidade. Quem quer ter intimidade com a sua espiritualidade, com Deus, comece agora nesse seu processo de intimidade. Fale com ele: Deus, eu não estou entendendo nada, não sei o que está se passando. Essa é a grande dica de hoje. Fale com ele como se você estivesse falando, né? Com um amigo, porque ele é o seu amigo, né? Então fale com ele, fale, pergunte, diga qual é o que eu posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com ele com mais frequência durante o dia, né? O que eu posso fazer? Eu posso conversar com ele, né? Deus está aqui, Deus está em todas as coisas. Então, confia no amor. A Glauce falou, eu confio, né? Eu também confio. E eu confio nesse amor que não termina nunca, que é o amor de Deus por nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Amanhã estaremos juntas novamente. Convidem pessoas, enviem aviõezinhos antes da gente começar. Vai ser muito edificante. Entreguei a Deus minhas inseguranças. Isso mesmo, Glauce. A gente precisa entregar, porque a gente realmente não sabe do nosso futuro. E Deus tem planos muito maiores e muito mais bonitos do que a gente imagina. Ele sabe de todas as coisas. E a gente precisa acessar através dessa intimidade. Esse é o convite. A palavra de hoje qual é, gente? Qual é a palavra de hoje? Intimidade. Anotem. Tá? A nossa palavrinha de hoje, de ouro, é: eu quero ter intimidade com Deus. Eu vou buscar essa intimidade. Eu vou buscar através de um contato íntimo e pessoal. Eu quero ser íntima de Deus. Tá bom? Não esqueçam disso. Intimidade. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. O pessoal do Roma Sistêmica, hoje, 16 horas, estamos juntos. Amo vocês.